Você já sabe que quinta-feira é dia de quê? É dia do nosso quadro Moda, Beleza e muitas selfies. Como a gente anunciou no comecinho do nosso programa, hoje no nosso quadro Moda, Beleza e Muitas Selfies, a gente vai falar sobre piercing, exatamente. Eles podem ajudar aí a aumentar a tua autoestima e expressar também a sua individualidade. Fazem parte da história já, né, desde as civilizações antigas, com diferentes significados. Aqui no nosso país, o uso do piercing começou nos anos 70 com a onda hippie e passou a se popularizar na década de 90. Nos anos 2000, o adereço virou febre, quem não lembra, né? Com a aplicação nos umbigos de milhares de mulheres e continuam fazendo maior sucesso, tá, gente, até hoje. Para a gente te dar todas as dicas sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui o body piercer Marconi Gleidson. Olá, Marconi, tudo bom? Olá, tudo bom? Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Tem de Tudo. Antes da gente falar em si do que está na moda, o material que está usando, a gente sabe que evoluiu muito e hoje tem muita oferta no mercado. É bom só a gente ressaltar que como é um procedimento que sim, que faz uma perfuração na pele, né? Então é bom que você esteja muito bem decidido, né? E que tem cuidados a serem tomados, né? Antes da aplicação, na escolha do profissional que vai fazer e até que esse que é o espere-se de ferimento na pele cicatrize, né? Vamos começar dando essa dica, então, Marconi? Na verdade é justamente isso. O primeiro passo é escolher um bom profissional e estar disposto a seguir todos os cuidados que são necessários durante o período de cicatrização. Né? Quanto tempo demora mais ou menos para cicatrizar? Depende muito da região e do material da joia que é utilizado, mas é em média 3 meses. Então, ó, gente, você saiba já que você vai passar por um bom período, tendo que ter cuidado, né? Colocando, tem algum medicamento que a gente bota? Soro fisiológico. Soro fisiológico, fazer a né? limpeza com soro. Então tá aí. Decidiu, já sabe que você vai passar pelo menos 3 meses tendo uma atenção especial, né? Para que cicatrize direitinho. Não é isso? Vamos começar explicando essa moda, como começou. Todo mundo lembra já, né? Da mulherada, que foi uma onda, uma febre, uma época, todo mundo botando piercing no umbigo e de lá pra cá muita coisa mudou, né? Mudou, sim, bastante. Tanto, não só... tudo se modernizou, na verdade, né? Todo o material, a forma de aplicar se tornou muito mais profissional mesmo. Antigamente se fazia até em casa. Tinha muita gente que perfurava em casa, o que não é aconselhado de jeito nenhum. Aí tem um ícone, né, do piercing, que é a Britney Spears, né, que acabou inspirando muita gente a fazer também. Ela gostava sempre de usar uma calça muito baixa, ficava o umbigo à mostra e colocou aí. E muita gente quis fazer também. E aí, desde então, teve esse boom e não parou. E hoje, tanto a mulherada como os homens também são adeptos aí ao uso do piercing? Sem dúvida. Hoje em dia é para todos. O piercing ele é democrático, então qualquer pessoa pode se perfurar em qualquer parte do corpo. E tem vários tipos de piercing, né? Não só esses tradicionais, tem os piercings que são implantes, né? Tem vários modelos, vários tipos. Deixa eu te perguntar, então, quais são as áreas mais procuradas, né? Onde é que vocês aplicam mais o piercing? Atualmente, orelha, né? Porque o piercing ele segue muito uma tendência, né? Tem períodos em que, por exemplo, foi o período do umbigo, que teve mais, uma procura maior, mas hoje em dia os locais que são mais perfurados são a orelha, né? E o nariz. Tem alguma parte do corpo que é mais, assim, bora dizer, delicado para a aplicação do piercing, que exige uma atenção diferenciada? As regiões como de perfuração genital, né? Genital, ele requer um pouco mais de cuidado. Já ouviu aqui muita coisa? Eu vou perguntar, eu como telespectadora, dúvidas que a gente às vezes tem. Tem gente que bota o piercing no mamilo, é indicado, é perigoso, tem mais facilidade para inflamar lá? Tem que seguir o cuidado com qualquer outra região, né? O fato de ser um mamilo não tem muita diferença. Assim como no nariz também, assim como no que nariz. Fica mais visível no rosto. Isso. Agora vamos falar, a gente tem até algumas imagens do seu trabalho, né? A gente pode colocar, enquanto a gente está conversando aqui com ele. Tá aí, ó. E aí, essa parte mais durinha da orelha? Eu não sei se é mais perigoso de inflamar, mas que deve doer. Deve doer um pouquinho mais justamente pela textura, né, da pele aí. Essa dá um pouco mais de trabalho para cicatrizar. Essas regiões de cartilagem, né, orelha, nariz, acabam demorando um pouco mais a cicatrizar. Mas se seguir todos os cuidados, não tem problema. Vamos falar então agora, você falou que evoluiu bastante nessa questão da aplicação do piercing. Vamos falar dos materiais que estão disponíveis, qual é o material, né, mais indicado?
cuidado, de repente, para o primeiro furo, se tem isso, depois eu vou poder trocar, né? Eu sei que durante esse tempo de cicatrização, o ideal é que não se mexa, né? Que não se tire, né, aquele piercing do lugar. Mas depois de certo tempo eu posso trocar por um outro? Como é que é essa questão, né, do material e da adaptação também, né, desse material à pele? Sim. Então, hoje em dia nós trabalhamos mais com o titânio, que ele é um material hipoalergênico, então ele não causa alergia, ele não causa rejeição, tá? E você deve ficar com ele por pelo menos 3 meses, como eu falei. Claro que isso depende muito de cada região. Algumas regiões o tempo de cicatrização é um pouco maior, como cartilagem, por exemplo, né? Essa região do hélix, ela demora em média 6 meses para cicatrizar completamente. Após esse período, você pode fazer a troca da joia para um outro material, como ouro, prata, aço cirúrgico, qualquer outro tipo. Mas nessa fase inicial, o ideal é usar o titânio, porque ele é o material que mais se adapta ao corpo, ele é o melhor. Tá certo. Você falou da evolução, que tem muito modismo também. Começou muito a febre no umbigo, né? E hoje, qual é o lugar que está assim, mais em alta? Eu já vi muita gente usando na sobrancelha também. O né? supercílio ele é muito procurado, mas eu acho que o campeão é a orelha. A orelha. Ainda, né? Agora vamos explicar em relação aos cuidados que a gente deve ter no dia a dia. Por exemplo, banho de mar, banho de piscina, se ainda não cicatrizou, que cuidado eu devo ter? Durante esse período inicial de cicatrização, deve-se evitar o banho de imersão, por conta do risco de contaminação. Tem que ficar fazendo diariamente a limpeza com soro fisiológico, tá? Você não pode usar nenhum tipo de medicamento, pomada, ao contrário do que muita gente pensa. Ah, pois aí, ó, preste atenção nessa dica, porque eu já vi, inclusive, gente falando que usa pomadinha, né? Então, não pode usar nada além do soro, que pode correr o risco de infeccionar ainda mais. Exatamente. Mercholate, tem gente que não pode. Não pode, também não. Tá aí, gente, eu já vi muita gente fazendo, viu? Então, fica essa dica. Então, cuidado é lavar sempre mais ou menos quantas vezes? Pode banhar de mar tranquilo, piscina também? Não, tem que evitar o banho de imersão, né? Durante todo o período de cicatrização, por conta do risco de contaminação. A limpeza deve ser feita de 2 a 3 vezes por dia, apenas com soro fisiológico. Tem que evitar o contato da mão com a região, porque pode também contaminar. E não pode mudar de joia antes da cicatrização completa. Como eu falei, depende muito de algumas regiões, mas é em média 3 meses. Após esse período aí sim, você consegue manusear de uma forma mais tranquila, mas antes desse período não. Agora deixa eu te perguntar, tá bom, coloquei meu piercing, passou 3 meses, já cicatrizou, tô usando ele aqui. Depois se eu tirar ele, o buraquinho fecha depois de um certo tempo? Em algumas regiões sim, em outras não. E isso depende muito do organismo de cada pessoa. Regiões do lóbulo, por exemplo, tendem a não fechar, tá? Mas se for nariz, umbigo, dependendo do tempo que você fique sem o piercing, ele pode fechar sim. Tá certo, gente. Então a gente resolveu falar sobre esse assunto, né, para tirar algumas dúvidas, mas o recado que fica no final, se você decidiu, saiba que você tem que cuidar por um determinado tempo, né, e a busca de um profissional também qualificado é a principal dica, não é isso? Com certeza, é isso. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Tá bom? Sucesso sempre aí na sua profissão. Tá aí, gente. Esse foi o nosso quadro, né, sobre moda, beleza? E muitas selfies para você que tem aí a vontade de fazer. Tinha algumas dúvidas, tá certo? Então pode seguir ele também no Instagram, né, dele para entrar em contato e tirar outras dúvidas que possam surgir, tá bom?